Ah, o Natal, a melhor época do ano. O final do ano chega e com ele aquela atmosfera mágica. As pessoas que estavam brigadas voltam a se falar. As pessoas começam a ficar mais felizes. Volta o Papai Noel da Coca-Cola. Do nada temos de novo All I Want for Christmas Is You. Esse é o Natal. As famílias se encontram, todos felizes, na ceia e trocando presentes. O mundo parece girar inclusive em torno desse gesto simples, troca de presentes. Para a maioria é o auge da celebração, mas não para mim. A mística do Natal vem desde cedo. Arthur, o que você gosta do Natal? Eu gosto mais de uma coisa bem legal. Que coisa legal? Eu gosto mais do Papai Noel, que eu quero ter vários patinetes elétricos. Como é que eu vou vencer uma expectativa dessa? Patinetes elétricos, e o tempo desse eu queria só um ferrorama. O Natal realmente é complicado com essa história de presentes. Presentear é uma das coisas mais antigas do mundo, na verdade. Trocar itens, trocar objetos, já construíram inclusive relações entre civilizações e também destruíram outras. No caso, também iniciaram e terminaram relações. No meu caso, sempre quando eu penso na parte de presentes, eu começo a ficar louco. Eu olho uma aba, olho outra coisa e fico perguntando: caramba, será que isso é que essa pessoa realmente quer? Será que isso realmente está legal? O problema é que o tempo vai passando. Quando eu percebo, já não tenho mais tanto tempo assim para conseguir comprar ou aguardar essa coisa chegar. Assim, bem fácil. Eu tenho uma dificuldade realmente em escolher presentes. E assim, não é sobre um excesso de carinho nessa hora. É realmente uma pressão que eu mesmo crio em atender, quem sabe, uma expectativa, quem sabe a pessoa gostar ou não daquele presente, o que já é difícil, porque fica aquele processo de ansiedade todo na cabeça. Ou mesmo falar, tá, isso aqui não é bom o suficiente, ou isso aqui não tá legal, a pessoa pode não gostar, não vai chegar a tempo, o frete tá alto, e acaba entrando no estado de paralisia. Parece assim, enquanto todo mundo tem uma certeza absoluta, e esse é o sentimento que eu tenho, uma certeza absoluta do que escolher quando vai às compras, eu não tenho. Eu entro num estado de paralisia. Realmente parar para analisar em excesso. Eu crio aquele negócio na cabeça, será que a pessoa vai gostar, será que não vai gostar? Isso gera uma pressão, ansiedade, acaba não comprando nada. E o tempo vai passando, chega cada vez mais próximo desse momento natalino, ele começa a ficar desagradável, porque eu me sinto pressionado a comprar presentes. Já chegou no ponto de autocobrança tão grande que eu já defini uma regra. Eu não gosto de ganhar presentes. Não tem pra que me dar presente. Não se importe com isso. Não dê presentes, tá? Eu acho que ganhar presentes acaba me pressionando a ter que comprar presentes pra alguém também. Então eu não tenho necessidade disso. Então, assim, se eu me isolo, né, da troca de presentes, eu me isolo também da frustração. E era uma coisa que ficava me chamando a atenção por muitas e muitas vezes, e era uma coisa minha, parecia ter uma chatice. Até uma vez que eu vi um vídeo, e eu inclusive vou totalmente recomendo, que é de um PhD, um psicólogo que também fala sobre TDAH, e ele fala muito sobre isso, não é? É verdade. Então assim, eu não estava entendendo, nunca entendi esse comportamento meu, até o momento que eu vi esse vídeo e realmente comecei a encaixar com as coisas dentro do TDAH. E aí fez sentido, gente. Não é loucura da minha cabeça, não é mania. É realmente algo relacionado ao TDAH. Vamos às explicações agora. Então, de cara, esse excesso de informações, esse excesso de escolhas e opções já satura essas conexões desse córtex pré-frontal nosso que já não trabalha da melhor forma do mundo. Ocorre a tal da paralisia de análise real. Tanto ocorre isso aí dentro da parte profissional na vida, e por que não também para escolher uma mera lista de presentes. Pronto. Entra outra coisa também, que é uma disfunção executiva. Lembra da nossa parte das funções executivas da cabeça, que já apresentam um leve desviozinho aqui por conta do DH. Isso atrapalha pra caramba, porque você não consegue se organizar para entrar nesse momento de comprar o material, comprar os presentes, ou realmente elaborar listas, ou tentar perceber o que tá ali para você falar, ok, vou ser mais prático na compra dessa vez. Isso estressa. Por último, tem uma cegueira temporal absurda do TDAH também, que é o Natal está há 3 meses até que o Natal está bem aí no outro dia. Eu conheço gente que começou a mexer com as coisas de Natal já em outubro, setembro. E aqui estou eu há 6 dias do Natal pensando, eu não comprei nada para as pessoas ainda. Vamos para 4 dicas para você não ficar nessa paralisia que nem eu.
eu finalmente consegui colocar algumas coisas em práticas e vou conseguir finalmente entregar esses presentes se o Mercado Livre ajudar também. Geralmente ajuda. Primeiro, pergunte. Fazer uma lista já é complicado quando você não sabe para onde tatear. Pergunte, porque é mais fácil você realmente tentar falar com a pessoa, cara, me diz aí o que tu tá pensando no Natal, do que qualquer outra coisa. É um alívio absurdo, porque você tira essa questão de tentar adivinhar. Nós não sabemos adivinhar bem. Saber o que a pessoa quer já te alivia do peso do erro. Outra que é mais fácil, uma antecipação mais oportunista. Isso aí, olha, eu aprendi vendo Paola fazendo, eu acho assim maravilhoso. Ao invés de deixar tudo para o Natal, uma coisa que eu admiro, ela vai comprando pequenas coisas ao longo do ano. Uma promoção aqui, uma outra coisa ali, vai juntando isso. Quando chega o Natal, já tá com tudo feito. Quem sabe se organizar é uma coisa maravilhosa. Então, vamos fazer da mesma forma também. Vamos praticar isso aí. Quem sabe 2026 até ajude. Ao longo do ano, você consegue achar algumas promoções, algumas coisas legais que a pessoa vai falando e você, opa, peguei isso. E compra e já deixa guardado no guarda-roupa, deixa no armário, onde seja. Pra quando chegar nesse momento, ficar mais fácil. Então, antecipar consegue ser muito melhor pra gente do que deixar nesse momento horrível que é o final pra chegar do Natal. E no terceiro, né, vamos também ajustar algumas expectativas. Às vezes a pessoa só quer ser lembrada, às vezes só quer a presença, e quem sabe não precisa também de presente, sabe? Então uma lembrança pode ser, uma lembrancinha pode ser algo melhor do que um presente super, ultra, mega rebuscado. A gente tem que ter essa leitura também de se cobrar menos. Pronto, será que faltava comprar presente? Então não falta mais. Agora, vamos levar uma outra coisa em consideração aqui também. Natal é sobre conexão. Natal é sobre estar presente das conexões que você tem, família, amigos, que seja. Então, de fato, até mesmo a história de presente é alguma coisa que te estressa muito mais do que, de fato, aproveitar o Natal. Então a gente aproveitar mais o Natal também e parar de se cobrar tanto com a história de presentes. Galera, se vocês ficaram aqui até o final, muito obrigado. Essa aqui é a nossa série de Joca. Essa é só uma mensagem nossa aqui de Natal, mas com uma situação real. Eu também tenho dificuldade demais com presentes. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que nunca chegam... Pra vocês que não conheciam o canal, chegar de paraquedas, prazer. Convido vocês a ver os outros vídeos aqui do canal também. Deixar o seu curtir aqui, curta esse vídeo, compartilhe. E venha fazer parte desse nosso grupo que só cresce. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!